Estamos numa série de mensagens sobre a salvação. Temos falado sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus, a segurança da salvação. Temos mostrado através da palavra do Senhor que a salvação não se perde, ela é segura, ela é eterna quanto Deus e o próprio Jesus. Temos mostrado as características em mensagens anteriores de um homem, de uma pessoa perdida. Temos também mostrado que não são aquilo ou as coisas que eu faço que me faz ser salvo, mas aquilo que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus para me salvar. E eu quero nessa mensagem falar sobre 3 coisas que uma pessoa perdida pode fazer. Quero ler um texto que está em Provérbios capítulo 1, versículo 33. Diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do poder ou do temor do mal. Eu quero orar pedindo a Deus que nos dê a graça de poder ouvir a sua palavra de maneira crescente na nossa vida. Pai querido, Pai de amor, obrigado por essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos diante do Senhor por meio da Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja distribuindo e fazendo a aplicação da Tua palavra de acordo com as nossas necessidades. Abençoa as pessoas que estão assistindo esta mensagem. Ó Deus, abençoa as famílias, guarda-as debaixo dos Teus cuidados, protegendo, Deus, pelo Teu poder, bondade e misericórdia. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Espero, meu querido amigo e meu querido irmão em Cristo, que as mensagens estejam de alguma forma te ajudando no crescimento espiritual para os salvos e aproximarem-se de Jesus para a salvação no que diz respeito às pessoas que ainda não são salvas. Esta é minha intenção, é de trazer aqui a luz da palavra de Deus, esta verdade é preciosa sobre a salvação na pessoa de Jesus. 3 coisas que uma pessoa perdida pode fazer, seja no campo espiritual, seja no campo decisivo da vida, nós precisamos de praticar essas 3 coisas fundamentais que regem a vida de qualquer ser humano. Quero trazer mais um exemplo hoje na mensagem. Gino e eu estávamos viajando do Piauí para São Paulo. Quem não conhece Gino é o meu sobrinho, hoje um empresário no ramo de café, representante do Café da Manhã em São Paulo. Aqui vai, Gino, uma propaganda gratuita, depois eu te cobro o cachê, ok? E nós estávamos viajando de carro para São Paulo, é claro, carro próprio, e de repente ele e eu estávamos perdidos. Pegamos uma rodovia contrária. E naquele momento, quando descobrimos que estávamos errados, perdidos, 3 coisas fundamentais nós precisaríamos fazer para poder acertar o caminho. Essas 3 coisas são fundamentais em todas as áreas da nossa vida, especialmente no que diz respeito à vida cristã. Primeira coisa que precisaríamos fazer naquele momento era parar e refletir. Quando eu paro na minha vida, nas minhas atividades, que entro numa profunda meditação, então eu abro o campo da visão espiritual ou humana para que eu possa ver mais longe, para que eu possa enxergar o que está ao meu redor, porque quando eu paro e medito e reflito sobre o assunto, eu tiro os olhos do foco, da direção que estou indo e começo a olhar ao meu redor. E aí eu começo a ver os perigos. Foi exatamente isso que a gente precisava fazer. Parar e meditar para entender o perigo que nós estávamos correndo naquele momento de estarmos perdidos, porque nós estávamos na dúvida, estamos certos ou não estamos certos? Por favor,
Se você tem dúvida quanto à sua salvação, faça isto. Pare, reflita sobre a sua vida espiritual, sobre Deus, mas reflita à luz da palavra de Deus. O texto que lemos é muito claro quando Deus diz: mas aquele que me der ouvidos estará seguro, ou seja, estará livre e em segurança e livre do temor do mal. É necessário que paremos na vida, refletimos sobre a nossa vida. Olha, quando lemos Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram, todos estão perdidos, todos estão destituídos da glória de Deus. Esta perdição na pessoa de Adão por causa do pecado, do erro de Adão, todos nós também erramos. É verdade que naquele dia apenas Gino e eu estávamos perdidos naquela estrada, mas na estrada da vida espiritual a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não alcançarão o alvo por causa do pecado. Neste caso, quando nós entendemos o que é pecado à luz da Bíblia, entendemos também que pecado, teologicamente falando, é errar o alvo. Nós erramos o alvo. Nosso alvo era São Paulo, mas nós pegamos uma estrada que iria chegar em Goiânia. Nós erramos o alvo. Olha, no caminho da vida espiritual, você, eu, nós, todos pecamos e destituímos, quer dizer, desviamos do alvo, erramos o alvo. Em Adão todos pecaram, em Adão todos morreram. Olha, e este erro fatal tem um resultado triste. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado, o resultado do erro é a morte. Todos sujeitos à morte por causa do erro fatal que cometemos em Adão. Portanto, é por isso que Jesus interveio na nossa vida através da sua morte para transferir para nós vida e vida com abundância. Ele disse em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em outros textos, ele deixou muito claro que a vida nele é eterna. Portanto, por favor, pare, reflita para poder dar o segundo passo. Foi exatamente isso que Gino e eu fizemos para poder acertar o caminho. Segundo passo que precisaríamos naquele momento fazer era exatamente reconhecer que estávamos errados, que estávamos perdidos. Este reconhecimento de estarmos errados ou perdidos na vida cristã, na vida espiritual, ela vem depois de uma reflexão. Parar, refletir, pensar sobre nós, fazendo uma comparação com a palavra de Deus, que é a régua que evidencia se estamos ou não dentro da vontade dele, nós entendemos que nós estamos errados. Foi exatamente isso que nós fizemos. Ao abrir o mapa de viagem, descobrimos realmente nós estamos na estrada errada. Olha, estamos aqui diante do mapa da viagem desta vida. A palavra de Deus, que nos direciona, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a bússola que nos dirige. Portanto, nós estamos diante da palavra do Senhor, que é o mapa da vida espiritual, que nos conduz a Cristo através do Espírito Santo, aquilo que ele revela para nós na sua palavra. Portanto, este é o segundo passo, reconhecer que estamos perdidos. A palavra reconhecer quer dizer convencer ou arrepender. E a palavra arrepender, obviamente, significa reconhecimento de erro ou de acerto. Mas, no caso aqui, reconhecimento do erro. Foi exatamente isso que nós tivemos naquele momento, quando paramos e refletimos. É exatamente isso que todo pecador vai entender quando ele para, reflete sobre a sua vida à luz da palavra do Senhor. Nesse caso, nós temos a primeira mensagem pregada no globo terrestre pelo homem chamado João, João o Batista. Ele, um homem enviado de Deus para a pregação do Evangelho, ele teve o privilégio de pregar a primeira mensagem no globo terrestre. Aí você lê em Mateus capítulo 3, versículo 1.
Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. João convocava o povo a um profundo reconhecimento dos seus erros. Depois de ouvirem a palavra, refletirem, eles teriam que cair num profundo arrependimento. Quer dizer, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento e uma mudança de propósito. Foi exatamente isso que aconteceu conosco na estrada onde estávamos perdidos. Naquele sentimento profundo, nós chegamos ao reconhecimento e nós mudamos os nossos pensamentos, mudamos os nossos pensamentos e, é claro, tivemos que mudar também de atitude, mudar totalmente de direção. É exatamente isso que a palavra de Deus recomenda que nós façamos diante da mensagem da palavra. Atos capítulo 3, Paulo, ou seja, Pedro, pregou para uma grande multidão. E naquela grande multidão, ansiosa depois de uma reflexão, de ouvir a palavra, do seu coração estar compungido, perguntaram a Pedro o que devia fazer. Pedro exortava dizendo: arrependei-vos. Está em Atos capítulo 3, versículo 19, a parte A do verso. Arrependei-vos, reconheçam os seus pecados. E ainda em Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesus deu tanta ênfase e importância ao arrependimento, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento, a mudança de direção ou de propósito, que ele disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Voltando ao exemplo que eu estou dando sobre a nossa viagem, se caso todos nós naquela estrada estivéssemos perdidos e não parássemos para refletir e continuasse caminhando sem mudar a direção, todos nós chegaríamos no lugar errado. Querido, todos chegarão no destino errado, caso não se arrependam. Portanto, é necessário parar, refletir e, em segundo lugar, o segundo passo é arrepender. O terceiro passo, depois de refletir, depois de reconhecer o pecado, é voltar. Foi exatamente isso que fizemos. Procuramos um retorno, fizemos uma volta contrária e voltamos para a direção de onde estávamos vindo, ou seja, voltamos para o lugar de onde nós havíamos perdido a estrada. Todo pecador precisa fazer isto. Ao arrepender, reconhecer os seus pecados, precisa voltar. Voltar para o lugar de onde nós saímos. Foi isso que eu fiz, foi isso que milhares de pessoas ao redor do mundo já fizeram. É isto que você precisa fazer ainda hoje, em reconhecimento dos seus erros, do seu pecado e da sua direção oposta à pessoa de Deus e do Senhor Jesus. No capítulo 55 do profeta Isaías, versículos 6 e 7, Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Volte enquanto você pode voltar e acertar o caminho. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem perverso os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor. Converta-se ao Senhor. A palavra converter aqui quer dizer voltar-se para o Senhor. É tempo de voltar. É tempo de aproximar-se de Deus através do arrependimento, e Deus não rejeitará. Um coração arrependido, um coração consciente dos erros cometidos, que confessa diante de Deus, Deus não rejeita. É o que disse o rei Davi após confessar o seu pecado diante do Senhor. Mas ainda em Atos capítulo 3, versículo 19, agora a parte B do verso, Pedro continua dizendo àquela multidão: voltem, convertam-se ao Senhor, arrependei-vos e convertei-vos. Reconheçam os seus pecados, mas voltem para os braços de Deus. Aqui agora nós temos uma dificuldade. Todos nós passamos por essa dificuldade. Eu passei, eu creio que muitos já passaram. Quem sabe seja também esta a sua dificuldade. Até paramos, refletimos, entendemos, reconhecemos que estamos errados, mudamos o pensamento, entendemos que precisamos voltar para Deus, voltar para Jesus, mas aí há uma questão difícil de ser resolvida, que talvez seja essa a sua questão, que foi minha e foi também de muitas pessoas. É pensar que voltar para Deus é tão depreciante, é tão humilhante, que
a gente pensa que está mudando de religião. Quem sabe seja esta a sua questão. Espera aqui, mas meu pai e minha mãe eram dessa religião. Meus avós, meus bisavós, tataravós eram desta religião. Eu não vou mudar de religião. Vou morrer nesta religião. Fui criado desde menino nesta religião. Querido, voltar-se para Deus não é mudar de religião. Eu posso provar isso à luz da palavra do Senhor. Voltar-se para Deus através de um profundo arrependimento não é mudar de religião, porque a religião para Deus não tem fundamento. Jesus é princípio, Jesus é começo, é fim, ele é a luz, ele é a vida, ele é o caminho. Jesus veio trazer para nós a vida e não uma religião. Portanto, estando no caminho errado e voltando para Jesus, nós estamos voltando para Deus e não mudando de religião. Olha o que Pedro escreveu para nós no capítulo 2 da sua primeira epístola, versículo 25. Ele vai dizer o seguinte: porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. É um grande privilégio da pessoa voltar-se para Deus através do arrependimento e não está mudando de religião, porque para Deus não há religião, há vida em Cristo Jesus. Portanto, voltando-se para Deus, é o grande privilégio de todas as pessoas voltarem ao ponto inicial de onde perderam o caminho. Foi exatamente isto que Gino e eu fizemos quando estávamos perdidos. Voltamos para o ponto inicial e lá encontramos admirado agora como é que nós erramos o caminho, tão claro, com uma placa tão visível. Mas é assim, querido, o pecado cega os olhos do entendimento, o pecado endurece o coração, o pecado entenebrece o nosso entendimento para não entendermos a verdade do Evangelho. Mas quando paramos, refletimos, que arrependemos, então podemos dar o terceiro passo, que é o mais importante, que é voltar para Deus. E se isso não acontecer, jamais poderá haver salvação por parte de Deus na nossa vida. Olha, nós somos uma casa e Jesus quer entrar nesta casa, mas acontece que a porta está trancada, a chave está por dentro. Só você e eu temos acesso a essa chave para abrir a porta. E ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Isso ele disse em Provérbios capítulo 27, capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos contemplarão as belezas da vida. Querido, quando nós acertamos o caminho, voltando para Deus, abrindo o nosso coração para Ele, nós enxergamos as belezas da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, disse Jesus: eis que eu estou à porta, quer dizer, à porta do teu coração, e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, você ficará comigo e eu ficarei com você. Nós manteremos comunhão agora íntima, não apenas de distantes, não apenas de uma amizade de pessoas conhecidas, mas de amigo. Muito mais que amigo, irmão. Muito mais que irmão, salvo e salvador. Continuaremos andando até a eternidade. E ele prometeu nos guardar até a volta dele para nos levar para a eternidade. Portanto, meu querido amigo, se você não é ainda uma pessoa salva, eu te faço um conselho te dou um conselho nesse momento. Pare. Reflita diante das mensagens que você está ouvindo. Reconheça os seus pecados. Confesse-os diante de Deus. Volte-se para Deus e Ele te receberá. Ele viverá contigo, você viverá para Ele aqui, até que esteja vivendo com Ele na eternidade. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que mais uma vez a sua palavra possa ter te ajudado, possa ter aberto a tua mente, que você dê um passo de decisão para Deus, na pessoa de Jesus, sabendo que está no caminho certo e que não está mudando de religião, mas está voltando para o Deus que um dia
se perdeu na sua vida por causa dos seus, dos meus, dos nossos pecados. Mas Ele te espera. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Ele nos permitir.